Então vamos lá. Opa, esse aqui é o trabalho da professora Camila, do mestre. Ela pediu pra gente entrevistar individual, né? Pediu pra entrevistar uma pessoa com mais de 40 anos, para perguntar como que era a comunicação antes da internet. Assim, esse aqui é o meu professor de física, o professor Paulo. Aí eu vou fazer umas perguntas aqui pra ele como que era essa comunicação. Vamos lá, professor, diz aí, tipo, por exemplo, como que era a comunicação, por exemplo, assim, como vocês faziam, tipo, pra conhecer uma pessoa, essas coisas, assim. Então, Yuri, antigamente, sem a internet, a gente utilizava mais era o telefone, né? E também, no caso, a escrita, né? Que era a questão de cartas. Então, quando você queria se comunicar com uma pessoa que estava a uma certa distância, ou você escrevia as cartas, né? E enviava, né? Ou então você utilizava muito o telefone. E teve uma época que surgiu o BIP. E o BIP era um aparelhinho que você tinha que ligar para a central, falava para a telefonista lá que atendia a mensagem, então tipo, olha, diz pro Yuri que a entrevista dele eu posso fazer na quarta-feira. Aí a moça da central, ela pegava anotava, né? E passava para a pessoa que recebia a mensagem. Ela fazia a ligação no BIP da outra pessoa, aí a outra pessoa lia no BIP dela, né, a mensagem escrita que quarta-feira vai ser a entrevista lá depois da aula. Então havia assim mais dificuldade, mas eu acho que a criatividade pesava mais, né? Então as pessoas procuravam, como é que se diz, dava mais atenção a um determinado assunto. Elas não tinham vários assuntos ao mesmo tempo como tem hoje na internet. Então, de repente, a pessoa focava mais naquele assunto e aí acabava rendendo mais, porque quando você ia se comunicar com alguém, era só vocês dois. Então, não é como hoje, que você tem a tela e você está falando com a pessoa e ao mesmo tempo está recebendo mensagem, né? De outras redes sociais. Então naquela época não, naquela época era telefone, ou então era como é que se diz, você mandava a carta, né? E a carta é que demorava mais ainda, porque você escrevia a carta, levava no correio, aí o correio ia pegar a sua carta, ia mandar para a pessoa lá que ia receber a carta, e depois disso a pessoa ia ler a carta e fazer o processo inverso, né, para mandar para você. Então a comunicação era mais difícil, hoje é mais rápido, mas o que eu acho é que hoje as pessoas não têm o mesmo foco, então elas acabam dividindo as atenções em várias coisas, e antigamente não, antigamente você acabava tendo o foco maior naquele assunto, então você não tinha essa possibilidade de receber tanta informação ao mesmo tempo. Como eu digo, é questão de épocas, mas eu acho que hoje em dia está mais difícil de você manter o foco, porque você recebe muitas informações ao mesmo tempo, né? E você tem que saber, como é que se diz, usá-lo, né? Então, às vezes, já aconteceu com você ou com quem está assistindo, de a pessoa achar que você não está dando atenção, mas você está, às vezes, recebendo mensagem de outra coisa. E naquela época não, você se focava naquele momento, naquele papo com aquela pessoa, né? Então essa era a realidade naquele momento, né? E, por exemplo, quando vocês quisessem, por exemplo, pedir, assim, alguma encomenda, tipo, algum produto, assim, de longe ou até de perto, assim, ou, por exemplo, pedir comida, bebida, essas coisas. Como é que Então vocês faziam? era o seguinte, você tinha a lista telefônica. A lista telefônica era entregue pela companhia telefônica, geralmente no começo do ano. E era uma lista grossona, onde você tinha lá os telefones de pizzaria, livraria, né? Enfim, material de construção. Então você ia naquela lista telefônica, que a gente costumava chamar de páginas amarelas, né? Aí a gente abria e você procurava lá. Então, pizzaria, qual é o telefone? Aí você procurava e encontrava lá a propaganda, né, o anúncio da pizzaria com o número. Aí você ligava. Se bem que, por exemplo, algumas coisas não tinha o delivery. Você tinha que ir lá para comprar.
Mas pelo anúncio você tinha o telefone e aí você ligava para saber se tinha o produto que você quer. Aí quando falava que tinha, aí você ia na loja e comprava o produto, né? Então chamava lista telefônica, as chamadas páginas amarelas que a gente usava, sim, né? E aí não tinha assim muito, como é que se diz, muitas opções. Eram aquelas lojas que anunciavam naquelas listas, né? Aí você encontrava o que você precisava. Eu fiz isso várias vezes. Ou então era no próprio jornal, que geralmente os jornais colocavam publicidade, né? Então aí você ia lá e você lia, né? De acordo com a publicidade que estava no jornal, você sabia se era uma loja de material de construção, se era uma pizzaria, alguma coisa assim. E aí você anotava o endereço, o telefone e ia até lá e fazia o consumo, né? E na questão tipo, de notícias, como é que vocês faziam tipo, para receber notícias? Notícias eram jornais, os jornais. Naquela época você tinha muitos jornais. Hoje você tem poucos jornais impressos. Sim. E alguns jornais, a maioria tudo pela internet, né? Mas naquela época não, você tinha que ir na banca de jornal. Então quando você ia na banca de jornal, geralmente tinha o jornaleiro, ele colocava a primeira página pregada na própria banca, já para chamar a atenção do leitor. Então quando tinha uma manchete, você encontrava algumas pessoas que não tinham dinheiro, eles ficavam lendo o jornal que estava pregado na estrutura da banca, né? E outras não. Eu, graças a Deus, eu podia comprar o jornal. Então não tinha nem assinatura. Depois, na década de 90, que se popularizou a assinatura. Aí eles começaram a entregar os jornais na sua casa, né? Mas antes não, antes você tinha que ir na banca de jornal, comprar o jornal, aí você pegava o jornal e você podia ler todas as manchetes que tinham ali, né? Mas era o único recurso. E revista, né? Mas a mesma coisa, a revista você tinha que ir na banca de jornal para poder comprar a revista, né? E poder ler aquilo. Então a informação naquela época era mais difícil para você obter. E dependendo dos recursos que você tinha, ficava muito difícil, porque você precisava comprar revistas, livros, etc., para poder ter acesso à informação. E hoje não, hoje pela internet, né, você vai no Google e você tem essa informação rapidamente, né? Isso hoje é uma vantagem bem maior. Tá? E na questão, tipo, por exemplo, de divulgação, por exemplo, você quer divulgar um produto ou quer fazer, mostrar em grande escala que você queira que te deixe famoso, ou simplesmente você quer enviar tipo um currículo assim, tipo, para conseguir ter um emprego, essas coisas? Não, a questão do currículo era assim, você teria que ter o currículo impresso, aí você levava no correio, aí no correio você enviava para a empresa, né? A empresa recebia os currículos, né, pela caixa postal, e aí entrava em contato com você. Quando você queria fazer uma propaganda, aí você tinha que entrar em contato com o jornal. Então quando você entrava em contato com o jornal, você tinha que pagar um valor lá para expor o seu anúncio durante um certo tempo, né? Eu nunca fiz isso, mas eu lembro que eu trabalhava em cursinhos que faziam isso, então era caro. E aí eles colocavam o anúncio, geralmente num jornal do Metro News que tinha, que era um dos mais baratos, mais em conta. Aí colocava o anúncio, né? E durante um certo tempo. Então durante uma semana, durante um mês. E quem tinha mais grana poderia colocar no rádio, que antigamente as pessoas ouviam muito rádio. Então você colocava a sua propaganda no rádio. A televisão mais recursos ainda. Então dependendo do horário que você queria colocar a sua propaganda, o preço era bem caro, né? Mas tudo vai depender do recurso que você tinha. E também tinha a questão da gráfica. Então você ia na gráfica e mandava fazer os panfletos. E aí distribuía, né? Nas estações do metrô, nas avenidas, você distribuía. E tinha outro método que era no orelhão. Então a pessoa ia no orelhão e colava um adesivo com a propaganda, né? Quantas vezes você não chegava no orelhão para telefonar, que hoje também não precisa mais, mas a pessoa via colado um anúncio. E esse anúncio era de uma empresa ou de algum serviço que era prestado. Então era mais difícil, Yuri, concordo. Mas eu acho que exigia mais criatividade, né? Sim, É. Bom,
eu acho que é isso, né? Eu espero ter colaborado, né? De boa, tá bom? Obrigado. Então, imagina, nós estamos juntos sempre, tá? Estamos juntos sempre aqui, tá? Nós estamos juntos. Valeu. Falou, gente. Falou. Obrigado.